Uma semana após o presidente americano Joe Biden prometer defender militarmente Taiwan contra uma invasão chinesa, Pequim envia 30 aviões de combate para testar as defesas no espaço aéreo da ilha. Eliseu, boa noite, bem-vindo. Explica pra gente como foi essa incursão aérea chinesa. Oi, Lívia. Oi, Vitor. Muito boa noite para vocês e também para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Esses treinamentos militares já têm acontecido há algum tempo. O último foi em 23 de janeiro desse ano. Foi o maior realizado até então, com cerca de 39 aeronaves. Este que aconteceu na manhã desta segunda-feira foi o segundo maior de toda a temporada. E aconteceu menos de uma semana depois da presença da viagem oficial do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a países asiáticos como o Japão e Coreia do Sul. Nós, do jornalismo da Jovem Pan, acompanhamos essa viagem do presidente. Ele foi fechar acordos bilaterais, comerciais e também militares. E em um desses países, ele foi questionado por jornalistas o que os Estados Unidos fariam caso a China invadisse a ilha de Taiwan. E ele disse o seguinte, que a China, se fosse um país esperto, não faria a mesma coisa que a Rússia está fazendo com a Ucrânia, porque lá com a Ucrânia os Estados Unidos estão ajudando apenas financeiramente e também militarmente, mas caso houvesse uma invasão chinesa a Taiwan, que os Estados entrariam com as botas. Essa é uma frase utilizada para dizer que eles entrariam com os militares. O que aconteceu? A China deu o seu recado, sobrevoou um espaço aéreo muito próximo da ilha de Taiwan. Agora é importante a gente salientar 2 pontos, tá? Eles não invadiram o espaço aéreo de Taiwan, apenas uma zona ali de atenção, de treinamento, zona considerada de identificação. Também não foram registrados tiros ou qualquer tipo de explosão, uma vez que foi um treinamento militar. Também não houve nenhum ato hostil durante esse treinamento militar. Mas é claro que chama bastante a atenção da comunidade internacional, porque esse treinamento, esse fato acontece aí pelo menos cerca de uma semana depois da viagem do presidente Joe Biden àquela região do globo. Está todo mundo por aqui nos Estados Unidos de olho e, claro, nós do jornalismo da Jovem Pan também. Eu volto a qualquer momento trazendo mais detalhes, novas informações ou atualizações sobre esse caso. É com vocês no estúdio. Tá certo, Eliseu Caetano, obrigada pelas informações aí dos Estados Unidos. Boa semana para você, uma ótima noite. Constantino, escolhi você por estar nos Estados Unidos. Como essa notícia desse possível avanço, mas não foi um avanço, enviando aviões para a ilha, no caso a China, para testar as defesas desse espaço aéreo, repercutiram aí nos Estados Unidos. Houve uma certa apreensão logo depois das declarações de Biden? Olha, Lívia, a apreensão existe desde que o presidente Joe Biden deu essa declaração de uma maneira um tanto irresponsável cá entre nós, né? Se ele quer alertar a China de que o custo de uma invasão a Taiwan vai ser muito elevado e que ele pode estar certo de que haverá reação militar por conta do acordo dos Estados Unidos com Taiwan, tudo bem, até um papel de dissuasão e tudo mais. O problema é quando ele faz isso de um ponto de fraqueza e não muito crível. E aí pode ser, para quem joga pôquer, aquela situação de que o outro lado paga o blefe, né? Então, não é ainda uma situação alarmante, são provocações, falas, gestos de um lado a outro, né? A China tem muito a perder, ela está muito conectada ao mundo pela inserção no globalismo, pela codependência com vários países, do que exporta, do que tem de ativos, de investimentos. Então não é trivial imaginar o que aconteceu com a Rússia acontecendo com a China. Claro que para o mundo ocidental o custo disso também é muito maior se for mexer com a China. Então é uma situação bastante delicada. E essa relação com Taiwan, desde sempre, ela é conflituosa, porque a China não considera Taiwan um país independente. E isso chegou até mesmo na OMS. Tem diretores da OMS que se recusam a falar de Taiwan como um país por conta da pressão chinesa. Então, de novo, não é ainda algo que está na iminência de um ataque ou algo assim, não é essa percepção geral aqui, mas vai escalando um clima tenso, que já é tenso por essência, e a fala do presidente americano não contribuiu com isso. E o que deixa essa tensão toda no ar, né, Mota, é o tom sempre dúbio da China em relação à invasão da Ucrânia, né, ou pelo menos esse apoio velado que é dado pelo governo chinês ao regime de Vladimir Putin, né?
Brown, essa situação é toda interconectada. Essas invasões aéreas são mais ou menos rotina em Taiwan, né? Em janeiro desse ano, 39 caças chineses invadiram em um só dia a área de identificação aérea de Taiwan. Há pouco mais de uma semana, caças chineses e russos invadiram a mesma zona de identificação aérea da Coreia do Sul. E nesse dia eu conversei com alguns analistas que me disseram, olha, pode esperar que o próximo vai ser Taiwan. Então talvez não haja nenhuma conexão direta entre a fala do Biden e a ação da China, mas haja mais uma circunstância global que tem a ver com a guerra da Ucrânia. É sempre bom lembrar que Taiwan é uma ilha que pertencia à China. Depois que Mao ganhou a Revolução Comunista na China, as tropas nacionalistas foram para Taiwan e aí se declararam um país independente. Taiwan, a ilha, está mais ou menos 170 quilômetros de distância da China continental. É mais ou menos a distância do Rio até Macaé. E a China sempre reafirmou, Taiwan é parte do país. E o Ocidente vive esperando o dia em que a China vai tomar uma ação militar para trazer Taiwan de volta.